levanta-te. Ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho vista. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala: Deus vai fazer você enxergar de novo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Diga comigo: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Pode se assentar glorificando a Deus. Você pode ficar com sua Bíblia aberta, tá bom? Para você acompanhar o texto. Irmãos, aqui é uma passagem, preste atenção, não quero ninguém andando agora, irmãos, tá? Só os irmãos que agora já tá saindo, né, irmão Adriano? Mas os outros, sem beber água agora no momento, vamos prestar atenção naquilo que Deus quer falar aos nossos corações, tá bom, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Vamos esperar ali. Glória a Deus, vá adorando ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa passagem bastante conhecida sobre o cego de Jericó. A Bíblia vai estar dizendo aqui no versículo 46, a qual nós lemos, irmão, que depois foi Jesus para Jericó. Sabemos que no tempo passado foi o lugar aonde Josué, por intermédio de Deus, ele amaldiçoou a terra de Jericó. Mas quando Deus tem um propósito em um lugar, aquilo que é maldição se torna em bênção. A Bíblia está dizendo agora que ele foi para Jericó. Só que em Jericó, Jesus começa a operar. Jesus, ele está quem é a multidão? Jesus está com a grande multidão. Jesus também está com os discípulos. E Jesus também estava com os hipócritas, os fariseus daquela época. Aqui o texto vai estar dizendo que agora Jesus está saindo de Jericó. E aqui no versículo 46 está dizendo que Bartimeu, o cego. Engraçado que o interessante é que o nome dele significa o quê? Bartimeu, filho de Timeu. Aqui não está falando sobre a parentela, sobre a mãe, sobre a nascença dele. Vai estar dizendo que é apenas um cego. E esse cego, ele está onde? Junto ao caminho, na beira. A multidão que estava cercando Jesus acompanhou Jesus entrando em Jericó, sim ou não? Mas aquele cego não acompanhou. Por quê? Porque ele não podia ver. E todo cego naquele tempo, ele era mendigo. Ele viraria aqueles homens que pediam esmola. Ele era vamos supor, um coitado da sociedade. Mas Jesus já tinha um propósito, já tinha uma hora marcada com aquele homem. Ele está junto ao caminho. Ele não está junto com a multidão. A Bíblia diz que agora Jesus está saindo e ele está no caminho. Diga assim comigo: Jesus está vindo em minha direção. Mais uma vez, diga: Jesus está vindo em minha direção. Aí agora vai estar dizendo que ninguém conta para ele. Ele apenas ouve falar que era Jesus de Nazaré. Aí eu começo a imaginar, não está na Bíblia, mas eu começo a imaginar que aquele cego começa a puxar o falatório do povo. Ele começa a puxar a lembrança que Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue. Ele começa a imaginar também que Jesus também entrou com salvação para pecadores. Aí eu posso imaginar ele falando: então por que Deus não pode fazer isso por mim? Por que Deus também não pode agir ao meu propósito, aquilo que eu estou pedindo? Aí o texto vai ser bem claro, que ouvindo que era Jesus, ou percebe o texto, que antes dele ter com Jesus e clamar, ele sabia quem Jesus era. Só vive milagre quem anda com Jesus e quem acredita e quem tem fé nele. É assim você veio hoje, não porque alguém fez um convite para você, mas sim o Espírito Santo te disse: vai lá porque eu quero mudar a tua vida, vai lá que eu quero refazer a tua história. Você já está cansado, você já está desistindo, só que Deus te trouxe aqui para te dizer: você veio hoje aqui com uma expectativa em mim. Porque quando nós colocamos expectativa no homem, o homem é falho, mas Jesus, ele tem
Jesus marcou um encontro com você nessa noite, dizendo para você: eu te vi na beira do caminho, eu te vi na beira do caminho. Você não faz parte da multidão, mas eu conheço o seu nome, eu conheço o seu endereço, eu conheço a sua história. Aí ele, ouvindo que era Jesus, começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim. Porque aquele homem estava vivendo uma vida sem esperança, aquele homem estava vivendo uma vida que não tinha mais jeito para ele. Mas quando Jesus chega na história, mas quando Jesus chega na vida de alguém, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, aquilo que era falência começa a se transformar em vida, aquilo que era sofrência começa a virar infelicidade. Porque quando Jesus passa, alguma coisa vai acontecer. Levanta a tua mão para cima e diga: quando Jesus passa. Mais uma vez diga: quando Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Vai. Se Jesus está passando nessa noite, começa a chamar a atenção dele. Se Jesus está passando nessa noite, não fica com boca calada, boca trancada, mesmo com pouca força. Rompa a multidão e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 48 vai estar dizendo: e muitos repreendiam para quê? Para que se calasse. Porque a multidão que está sendo abençoado às vezes quer impedir que você também faça parte da multidão. A multidão que às vezes está sendo alcançada quer colocar o pé na tua história, dizendo: você não é digno de entrar aqui. A mesma multidão que estava vendo Jesus salvando, curando, estava dizendo: cala. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: se você soubesse o poder que tem a sua adoração, o seu clamor, você não calava a boca. Tem gente que está reclamando porque você dá glória alto. Tem gente que reclama porque você marcha. Tem gente que reclama: para que você grita? É porque você sabe que quando você adora, alguma coisa acontece. Isso aqui é bíblico, meu irmão. Aleluia. Isso aqui é bíblico. Ana estava no altar. Ana estava no altar. Ela começa a orar. O milagre dela nasce através da adoração. Paulo e Silas estavam presos, mas quando tem adoração, as cadeias estão abertas. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles esperavam e a descida do Espírito Santo.